Sim, tá compartilhado aí. Sim. Tem sim. Hoje tem um assunto gostoso aqui no capítulo 4 aqui, ó. Anônimos. Quem já conhece um pouco de Anônimos para ajudar a gente? Já manja, Cleberson, de Anônimos aí? Não, eu dei uma lida sobre anônimos, mas não assim, usar, não sei usar com destreza, vamos dizer assim, né? Lembra o que acontece quando você tem um evento e você passa um evento para que ele seja executado de volta em algum ponto? Como os message, post, Isso. o Windows ele usa, tem três tipos de mensagem, na realidade dois, né? E a VCL usa também um tipo de mensagem que é o performance, né? Que não passa pelo sistema operacional, porque muitas vezes as pessoas não têm essa compreensão, muitas vezes o cara está desenvolvendo e não tem essa compreensão entre os métodos de mensagem que o Windows tem dois métodos de mensagem e tem uma diferença entre esses métodos. E o próprio Delphi, né, a linguagem em si, também tem a troca de mensagem, que é o performance, né, você consegue enviar evento de um componente para o outro. Né? O Então, Anonymous ele está mais próximo de um Notify Event, do tipo do botão quando você clica lá e você setou um evento para aquele clique do botão e ele vai executar de volta o evento. Anonymous está um pouco mais parecido com isso, entendeu? Ou seja, o que é o Anonymous? É você dar um ponteiro para ele de uma volta de um código que vai ser executado. Está mais perto disto, entendeu? Então, quando nós estamos falando de métodos anônimos, nós estamos esperando que em algum momento aquele código que você vai passar como um trecho anônimo, que é aí vocês vão ver por que talvez esse nome anônimo está um pouco de ligado a que ele não tem um local definido, talvez, alguma coisa assim. Ele pode, o Delphi aceita ele em pontos diferentes do código, e não necessariamente ele é um método de uma classe, ou ele é um ponteiro para uma determinada procedure ou para uma função, mas ele é meio jogado lá dentro no meio do código. E num dado momento ele executa isso de volta, muito parecido com como acontecia com os eventos, o Notify Event, né? E, eu acho que evoluiu bastante a forma de fazer codificação PO quando entra a funcionalidade com os anônimos. Muda muito o paradigma. Porque assim, se eventos já era uma mudança de paradigma, eu acho que Anonymous aprofundou mais isso, né? De que ele sofisticou mais essa ideia de que você precisa retornar num código e executar um código que estava ligado lá na implementação que chamou o objeto. Então você tem uma classe, uma rotina que chamou um determinado objeto e num dado ponto ele vai voltar de novo para executar uma classe do chamador ou um trecho de código do chamador. Anonymous é mais parecido com isso, assim. Então, para a gente tentar ilustrar um pouco de qual é a ideia, vamos pegar aqui um dos exemplos que nós temos mais comuns que se usa anônimos hoje, que é você criar threadings. Então vamos só poder ver, vamos só dar uma olhada como é que ele tratou essa questão das threads lá. Eu acho que nem precisa colocar uma use aqui, eu acho que tem um direto. Então por exemplo, você pega aqui, ó, T, thread. Depois a gente pode... Ó, não chamou aqui, então significa que está numas... Opa, mas tem ali. Thread, create. Se escrever errado, normalmente não dá certo.
Ó, isso que ele está pedindo como parâmetro aí já é um método anônimo. Ele é um método genérico que não está formatado assim, ele não está com parâmetros específicos, mas você tem algumas assinaturas desses métodos anônimos que você pode usar eles como uns padrões. Você também pode criar alguns, mas você pode usar uns padrões. E o primeiro padrão que você tem para um genérico é um tproc. Como é que você trata quando você encontra um tproc pela frente? Pensando no evento, significa assim que quando ele for, quando lá o nosso tthread estiver rodando, ele vai chamar o tproc de volta. Então, se é uma thread, ele vai executar o método, o anonymous, que ele estaria chamando de volta para a execução do código. Isso nas threads, isso dá uma facilidade muito grande de se utilizar. Porque antes você tinha que criar uma thread, tinha que iniciar, tinha que dar um synchronize para o outro ponto. Então isso gerava muito código. Mas hoje você cria uma thread fazendo só isso. Ó. Você coloca um método aqui dentro. Uma característica de um anônimo é que ele não termina com ponto e vírgula, ele termina com parênteses aqui, porque ele está fechando, na verdade, esse parênteses, ele está fechando esse parênteses de cá. Ó. Ou seja, você não tem um ponto e vírgula que termina o end aqui. Ó. Essa é uma diferença dos anônimos. Então o que nós estamos fazendo? Ó? Nós vamos mandar executar uma thread que ele retorna, que ele passa a execução para essa procedure que está sendo chamada como um parâmetro da thread. Isso é um tipo de chamada para os anônimos. Então aqui ele iria fazer alguma coisa aqui, ó. Aqui, fazer alguma coisa. Ou seja, isso aqui por si só já significa a execução de uma thread. Como ele não se inicia sozinho, então a gente tem que mandar dar um start nele. Pronto, eu tenho uma thread funcionando. Veja a diferença. Alguém lembra como é que criava uma thread antes? Vamos verificar como é que executa uma thread aqui, ó. Então antes a gente teria que fazer assim, ó. Eu teria que primeiro criar em geral eu ia criar uma variável aqui, uma thread. De uma thread eu teria que iniciar ela. Eu provavelmente iria dizer que ela termina free. Ia dizer que ela termina no final, para não ter que dar um free nela, ela se autodestruir. Depois eu teria que mandar um start nela. Bom, mas vai executar quem? Então eu teria que já fazer uma herança para eu poder chamar um procedimento. Ou, então eu poderia também dizer que ele ia ter um synchronize aqui para um método. Então poderia ser assim, ó. Executar. Vamos ver se isso aqui funciona. Executar. Faz tanto tempo que eu não construo mais thread que daqui a pouco eu já nem lembro mais, né? E aqui faz alguma coisa, vai aqui, ó. Eu acho que nesse caso, como eu estou mandando sincronizar, não precisa dar esse start aqui. Eu creio que talvez não precise fazer isso. Né? Porque a execução já vai ser feita aqui no synchronize. Então a diferença, olha só, você tinha que construir a thread ou por herança. Muita gente fazia por herança, porque você iria dizer na thread, numa outra classe da thread, já ia dizer aonde é que vai executar. E você tem que inicializar e codificar tudo que vai no executar.
Então, o teu código iria dentro do método executar, da procedura executar. Enquanto que um Anonymous vai fazer a mesma coisa, mas o teu código vem aqui, ó. Ou seja, então tudo isso aqui que está nesses códigos de o executar e o execute thread está substituído por esse código usando Anonymous. Então ele vai fazer a mesma coisa aqui internamente. Ele vai criar thread, ele vai marcar que é um free on terminate, e a hora que der o start, ele vai mandar executar como se fosse o execute ali da thread, mandar executar essa procedure que está aqui dentro. Isso é uma forma que se tem utilizado muito. Se a gente for olhar como é que você inicializa um Anonymous, da onde vem essa ideia de você usar um Anonymous? Nós vamos pegar aqui, ó, o proc. Veja como que o proc é declarado. O proc é um tipo. Olha a diferença de um anônimo. Você diz assim, ele é um refer to procedure. Então ele criou uma referência para uma procedure que não tem parâmetro nessa primeira situação. Na segunda situação ele criou uma referência que tem um generic, ou seja, ele vai aceitar vários tipos aqui de dado, um inteiro, uma string, ou uma classe, ou você pode ter primitivos ou records, então você pode tratar os genéricos já dentro das referências para o anônimo. E quando você diz que ele vai utilizar um primitivo, ele passa isso como parâmetro, então esse T é do mesmo tipo que está vindo na declaração. Então você vai escolher um dessas formas, ou você vai criar o seu, usando também um nome para o teu procedimento e dizer que ele é uma referência para uma procedure. Então se a gente fosse criar um do zero, a gente teria alguma coisa assim, ó. Type. Isso aqui seria o nosso ponteiro para um anônimo, ou uma declaração para um Anonymous. Então aqui a gente poderia ter assim, ó, T clique do botão Anonymous. E aí aqui seria uma referência to procedure. Poderia dizer aqui que ele tem um sender aqui. Um sender é um teu object aqui. Será que eu poderia fazer isso? Vamos ver. Ó, ele já aceitou para mim o type aqui. E se eu fosse executar ele, eu poderia dizer em algum lugar que eu tenho assim uma declaração. Então eu poderia ter aqui o meu clique, que é do tipo T clique boot Anonymous. E agora eu consigo fazer a seguinte situação, ó. Consigo vir aqui e dizer que isso aqui é uma procedure sendo que ele tem um parâmetro, que ele é um sender. Então ele vem agora um begin e um end. Acabamos de criar um método anônimo. Ou seja, a gente pode ter aqui agora assim, ó, que faz alguma coisa. E consigo executar, né? Então se num determinado código você quiser executar ele, você vai mandar assim, fazer self. Ó, nós usamos um anônimo aí. Eu acho que aqui eu preciso do ponto e vírgula porque eu estou matando esse código de cima aqui. Ele não é a terminação do end, ele é a terminação dessa atribuição aqui. Acho que é isso. Ó, isso é uma forma de criar um anônimo. Bom, mas seria mais simples também, ao invés de fazer usando uma referência. Ó, se eu tenho um genérico que eu posso utilizar,
eu também poderia fazer assim, ó, um clique 2 e dizer que ele vai ser um tproc tObject. É a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma. Então, se vocês olharem, é possível agora escrever o clique 2 do mesmo jeito que nós escrevemos o outro. Clique 2, procedure. Aí aqui nós vamos ter que dizer que é um sender, porque ele é um tObject. Ó, já fechou aqui, ó. Mesma coisa. Usos para isso. Porque talvez assim, olhando, você fala assim, mas por isso que eu estava dizendo assim, que ele é mais parecido com um evento. Só que você vai mandar um ponteiro para uma procedure, como se você tivesse uma atribuição de uma variável, ou se você estivesse como um parâmetro de uma outra procedure ou de uma função. Você usa muito isso. Exemplo, um que eu tenho lá no blog que eu já explorei bastante. Alguém já deve ter visto isso, né? Então você tem, por exemplo, assim, ó, um tdataset. Então aqui seria um tdataset. Agora eu vou começar a misturar um pouco as coisas, tá? Um helper for class helper for tdataset. Ou seja, olha só o que eu estou fazendo. Estou fazendo um helper, e no helper vou incluir agora um anônimo. Para fazer o quê? Fazer um loop. Aonde nós vamos passar aqui uma proc. Ó, nós estamos fazendo o quê? Eu estou dizendo que estou adicionando ao tdataset um anônimos para fazer um looping. Estou ficando doido ou não? O que vocês estão achando? Estou ficando maluco aqui? Não, isso aí não tá beleza, tá? Pelo menos tá entendível. Tá entendível? Então, bem, como é que funciona um looping? Um looping você tem que você começa ele enquanto não foi o F, né? Aí você vai dar um next, mas você vai mandar chamar aqui a sua proc. Ó, acabamos de fazer um looping. Ó, é claro que quando você vai fazer um loop, às vezes é mais sofisticado um pouco, né? Você precisa guardar o ponteiro. Olha só agora a diferença, ó. Você vem aqui e fala assim, ó, guarda ponteiro da minha... um bookmark lá para o meu ponteiro. Aí você já pode vir aqui, destruir o cara. Então aqui é um go to bookmark. Ó, tô só sofisticando um pouco. Quantas vezes que a gente não escreve a mesma coisa para fazer isso? Vocês lembram quantas vezes que a gente faz igualzinho e depois esquece de pegar, dar um free no bookmark lá? Sim. Ou seja, agora em qualquer dataset que eu tiver, eu posso mandar fazer um looping passando um ponteiro. Olha como eu usaria isso agora. Vamos colocar aqui um botão. Senão vai ficar tudo misturado lá. Ó, digamos o seguinte.
que eu tenho aqui a minha query, uma FD query. Eu vou mudar aqui só para me ficar mais fácil, tá? Mas é uma FD query isso daí. Tá? É que eu não sei usar FireDAC, tá? Então eu encapsulo essas coisas todas aí. E aqui eu posso dizer o seguinte, ó, TAL aqui, create, new. E aí eu vou ter aqui o meu select lá, né? Aí se eu quero executar alguma coisa nesse cara, olha lá o looping lá, ó. Ó, vou fazer um looping. Então agora o que eu faço aqui? Procedure, begin, end. Vamos colocar aqui para somar um aqui. Para a gente ver se executando. Só que eu teria que fazer uma conexão aqui também, né? Ó, o que ele vai fazer aqui? Ele vai usar o nosso select lá, fazer uma execução dele, abrir a tabela e fazer um looping que toda vez que ele passa numa linha, que ele roda numa das linhas da tabela, ele vai executar uma proc. Quer dizer, chegou ao fim? Não, não chegou. Então executa a proc. Quem que é a proc? Incrementa a soma. Pula para o próximo. Executa, soma. Pula para o próximo. E assim vai andando, né? Ou seja, o que a gente fez? A gente simplificou aqui um pouco do código usando anônimos. O que vocês acham? Pessoal aí entendeu aí o helper que foi feito para a classe dataset. Deixa eu abrir uma janela aqui, tá fazendo um calor do cão aqui. Estou aqui em São Paulo hoje. Ah, mas aí dá muito barulho lá de fora. Onde eu moro não dá barulho nenhum, entendeu? Na minha casa lá não tem barulho nenhum, mas aqui eu tô em São Paulo e aqui o apartamento aqui é quase de frente para a Dutra. Você fica uns 400 metros da Dutra. Quando abre a janela eu escuto a Dutra. Para usar em uma outra Unity, tem que fazer algum procedimento diferente ou só chama ela, não dá? Dá, vixe, dá para fazer muita coisa. Exemplo. Ó, eu vou chamar um cara que tem aqui, que tem esse código aí do looping. O mesmo código que tem no looping. Certo. DB. Acho que é helper. Cleber, esse código está lá no meu Git, tá? Não tem nada aí de coisas que estão escondidas não, tá? Ah, tá. Então, esse código é um dos códigos que está lá no Git, né? Então, ó, todos esses caras aí são caras que eu tenho lá na algumas declarações. Então, por exemplo, ó, aquele looping aqui, ó. Um daqueles loopings que tem, veja, esse aqui é aquele que eu estava escrevendo lá, ó. Olha o que ele faz, ó. Ele chama um outro evento porque ele passa como parâmetro um dataset. Então ele recebe o dataset de volta. Quem que é esse cara aqui? Vamos dar uma olhada. Olha ele aí, ó. Ou seja, ele guardou o bookmark lá, desabilitou os controles da tela, para não ficar dando refresh na tela, foi o primeiro registro e começou a fazer o looping. A hora que terminou o looping,
ele liberou o bookmarking e voltou o controle da tela de novo. E quantas vezes a gente não tem que ficar repetindo isso? Um monte, né? Então se você fizer isso daqui, se usar esse código que eu estou mostrando do helper que está aqui, olha só o que você teria. Então, ao invés de eu usar aqui essa classe, vou matar essa classe aqui. E se você viu lá, você tem ainda assinaturas diferentes para o anônimo. Usando aquela classe do helper, olha, vamos ver aqui o que tem. Ó. Você tem a possibilidade de passar um parâmetro para o método anônimo. Ou, se você não quiser passar, por isso que ele tem duas assinaturas. Ele tem uma assinatura que não precisa de parâmetro. E tem uma outra assinatura que ele passa como parâmetro o próprio dataset. Ó, ele passa o self aqui. Ó. Ou seja, então ele está funcionando igual um evento, um post, igual um evento clique, só que fazendo um loop em cima do record, em cima do dataset. Então, aqui ele tá, lá seria escrito assim, ó. Olha ele aí já. Mas se você quer pegar o parâmetro, então o que você faz? Ó? Você pode vir aqui e ter dataset aqui, ó. Ou seja, agora eu tenho qual é o dataset que está chamando. Claro que esse ds que está aqui é igual a esse q que está aqui, ó. É o mesmo, tanto essa variável como esse ds é o mesmo, porque ele manda o self para cá. Então o que ele está fazendo? Ele entra aqui, vai verificar que tem um anonymous que está declarado sendo passado e vai mandar o self de volta. Quem que é o self? É o Q. É o próprio dataset helper. A instância que está chamando ela volta de novo. Porque às vezes você quer fazer alguma coisa aqui, ó, né? Se você quiser fazer algum processo aqui, você teria condição de usar o parâmetro. Você não precisaria estar usando o Q de volta aqui. Aí na questão de formalidade. Porque você ainda também tem questões assim que às vezes você quer fazer um loop, mas você nem estabeleceu qual é a variável. Por exemplo, assim, ó, sem criar variável. Como é que faz isso? Aí tem aqueles caras que vão me xingar, né? Que colocam o if lá. O it. Isso, o it lá. Aí vem aqui, dá um new, né? Aí dá um free aqui, né? Mas aí ele inicializa tudo lá de cá, ó. E quer fazer um looping. O que eu tenho lá? Isso não dava para fazer antes, né? Agora eu posso ter aqui uma procedure, um begin, um end. E aqui dentro faz alguma coisa. Agora eu não tenho uma variável para poder pegar algum dado. Então, tudo bem? O pessoal chegou aqui agora há pouco. Então você pode receber de volta o parâmetro. Apesar de eu não ter instanciado uma variável para ele, mas na hora de fazer o looping eu tenho o parâmetro de volta. Ou seja, eu posso usar o ds agora. Complicado? Não, tá tranquilo você. Entendeu, Carlos? Não, ficou tranquilo isso aí. Tranquilo? E aí ficou tranquilo, bem claro. Por isso que eu falei que muitas vezes se a pessoa não entender, que nem você deu o exemplo do helper, né? Que na realidade você fez o helper da classe dataset, que muitas vezes o cara não entendeu o helper, ele não tiver uma noçãozinha do helper na realidade, aí ele fica meio perdido, né? Fica Por isso que perdidão. até perguntei, entendeu aí o helper que foi feito? Fica perdidão. Eu repeti bastante esses exercícios até pegar, né? Oi?
assim, eu fiz a pergunta do helper sobre se todo mundo entendeu como ele fez o helper ali, que o helper na realidade é como se fosse o seguinte, uma herança de uma classe que já está pronta e você está acrescentando mais alguma coisa, ou seja, vai continuar usando do mesmo jeito que você usa a BigQuery e tal, do mesmo jeito você só implementou alguma coisa a mais naquele tipo ali que você criou. Não é, a palavra herança não é muito correta, né? Ele é Então, uma isso que eu estou falando, não extensão, é a né? palavra herança, É né? você É uma estender a extensão, isso que eu própria estou falando. classe, né? A própria classe, é Você isso que eu estou estende a falando. própria Por isso classe, que você não faz uma herança estende, dela. não é feito uma herança, você estende a própria classe. Você continua usando a classe do mesmo jeito, só que aí você acrescentou mais alguma coisa, né? Exatamente. Então naquela classe lá de helper, o DB helper, nós usamos isso, viu, Cleberson? Então o pessoal deve ter já navegado nessa história dos nossos lá. Eu uso bastante helper depois que nós mudamos para as versões mais novas, né? Então isso talvez não seja muito difícil não. Mas a gente, respondendo o Josiel, você viu que o looping está numa outra unit e eu estou importando. Como ele está estendendo o tdataset, significa que agora as tQuery também têm os mesmos métodos. Por isso que ele está estendendo a classe tdataset. Né? Ele não está herdando nada, ele está estendendo, ele está acrescentando coisas que antes não tinha. Ele está dando implementações novas a uma classe que já existe, sem fazer herança, só estendendo ela. Por exemplo, aqui tem um outro Anonymous aqui que tem um if. Então, assim, se a coluna tal for igual a tal, execute o procedimento. Se não for, bem, pode ser útil ou pode não ser, dependendo do que vai utilizar, né? Mas você pode ter coisas assim, por exemplo, também que a gente escreve. Tem um evento aqui que tem um post. Esse aqui é legal de falar dele, porque você está com a tabela dataset lá e quer dar um post, mas depois que você der um post, você quer executar alguma coisa. E isso normalmente você tinha que fazer num evento às vezes. Às vezes você tem que soltar um evento lá para poder trabalhar isso. Então você teria alguma coisa assim, se você vier aqui dar um post. Um after post, um before post, ou antes ou depois, né? No caso aqui ele eu acho que ele é um after post. Então você teria aqui alguma coisa assim, post. Não sei por que ele não está pedindo aqui, não. Vamos ver se isso aí funciona. Ele não reconheceu lá. Provavelmente ele está dando alguma confusão, né? Provavelmente ele não está entendendo esse cara aqui, né? Porque tem post também tem um overload, mas tem um overload aqui, né? Que ele não reconheceu. Então você teria situações que você poderia fazer assim direto, né? Você vai executar aqui é um after post, né? Vamos dar uma olhada como é que está implementado isso aqui. Ele tem um proc que também é genérico, é uma assinatura genérica. Ele executa o evento. No caso aqui ele não está nem dando post, né? Nesse caso ele só está executando um evento, né? Não, tá aqui, Aqui tem um post aqui, Na verdade ele está fazendo o evento porque ele está chamando esse A evento. Como ele está chamando nesse caso aí é antes, né? Porque nesse caso aqui ele está fazendo evento, né? Um before aqui, Quer dizer, ele está fazendo um before para depois post. Um post. Exatamente. Então aqui ele não está fazendo um after, ele está fazendo um before aqui, É um before, isso, antes do post. Você vê que é fácil de gerar confusão também, né? Exatamente. Porque não está muito claro o nome do método, vira confusão. Você não sabe a hora que ele executou uma coisa e a hora que executou outra.
Tem outras coisas aqui, mas eu não queria falar delas ainda não, tá? Voltando no Anonymous lá, no fringir dos ovos, vamos dizer assim, não sei se todos aí estão percebendo que na realidade, tá vendo? Procedure e não tem nome nenhum, por isso que é Anonymous, né? Que na realidade você define um método a ser executado, algo a ser executado, mas não tem um nome, tipo, que nem lá, um exemplo, né? A gente dá um nome lá, executa, sei lá, executa localização, executa não sei o que, né? Localiza, busca. Não tem um nome específico, Não por tem. isso que é Anonymous, né? Exatamente. E ele está embedado, né? Eu aprendi isso com o Túlio, né? Que embedar, né? O controle Eu aprendi ele isso com o está Túlio, dentro né? ali, né? O especialista em Contido ali embedar é dentro o da. Túlio. Então ele está embedado no código, né? Dentro Dentro do do próprio código. código, né? Isso. E isso tem muitas situações que facilita muito. Facilita muito isso aí. É. Em alguns casos eu cheguei a usar isso aí, principalmente em thread, que você começou a dar o exemplo ali sobre thread, principalmente em thread, né? Callback, por exemplo, a gente usa muito isso aí, né? Callback, E sim. aí agora, né? Então eu cheguei a fazer algumas coisas com thread, usando o callback para ter o retorno do cliente sem você saber o que aconteceu lá. Então aí, com o callback você tem a resposta imediata, né? Aqui no livro ele tá fazendo algumas anotações de exemplos, ó, de como é que ele declara como que ele cria um tipo anônimo, é o reference to. Aí o que você vai colocar de assinatura aqui vai depender do que você quer fazer. Você pode ter vários tipos diferentes que você pode utilizar, de record, classe, primitivos. Você pode usar qualquer coisa. Declara uma variável, diz que ele é do tipo anônimo, como que atribui, coisas que nós vimos lá. Aqui ele já passou por uma procedure, um anônimo, aquele anônimo lá, então ele cria essa assinatura aqui, ó, que tem uma string. Então assim, ó, essa procedure recebe um anônimo. Nesse caso aqui nós não fizemos nenhum assim, né? Ou fizemos? Fizemos assim, o looping era assim. É a mesma coisa. Só que aqui tem um outro parâmetro, só, mas é a mesma coisa. Podem perguntar quem quiser aproveitar, tá? Olha o exemplo de como é que está utilizando. Ele tem um caso aqui que ele dá de exemplo que eu achei muito legal. Esses daí são todos mais ou menos a mesma coisa. Pode parecer complicado no mesmo instante sem que a gente olhe, mas funcionam todos da mesma forma. Ó, de closures. Esse é um termo muito usado para o pessoal de JavaScript, né? Eu não sei se Java tem, tá? Mas eu sei que JavaScript o pessoal usa bastante. E você fazer um callback de uma chamada. Então, por exemplo, isso é muito usado no Ajax, porque quando você manda executar alguma coisa, ele tem que voltar para um ponto sem recarregar a página. E isso aí ele chama de um closer. Isso não tinha no Pascal. Aí o Delphi colocou isso, a embarcadeira. Eu acho que nem era embarcadeira ainda. Eles incluíram isso porque começou muita gente a reclamar que não tinha isso em Pascal. Foi aí que veio os anônimos, assim. Então, ou seja, talvez assim a gente chama de anônimos o que antes o pessoal chamava de um closer. Eu acho que era a ideia de ficar enclausurado o código dentro de um outro código. Então por isso que você tem uma procedure que chama um código, né, que chama uma outra procedure. E que no Delphi ele chamou de anônimos, mas no JavaScript ele chama de closures. Até um exemplo aqui que era bem legalzinho, de um negócio que o cara dá de... tá falando lá daquelas assinaturas padrões. Do mesmo jeito que você tem para procedures, você tem para funções também, tá? Um anônimos também pode ser uma função que retorna alguma coisa. Então você também tem os padrões para função. Deixa eu ver se eu acho aqui um cara. Perguntas? Enquanto eu procuro aqui. É bom que o povo aprende rápido aqui.
Ninguém tem pergunta, pô? Perguntas? Eu demorei muito tempo para entender esse negócio aí. Né? Poxa, passei, ó. Praticar muito, É, né? é que as dúvidas são meio muito complexas, até pra perguntar é meio difícil. A dúvida vai chegar quando eu for reproduzir. É. Aí eu vou falar para vocês têm que aprender a usar o método Jack. Vocês conhecem Jack? o método Jack? Ah, Não conhece o método Jack? explica aí. O método Jack você faz por partes. Jack não cortava por partes? Então, aí se a sua pergunta é muito complexa, você divide por partes ela e pergunta só um pedacinho só dela. Aí você vai entender aquele pedacinho. Depois você divide mais um pedacinho e aí vai. Aí fica mais fácil. Aí você junta tudo, né? Pergunta tudo de uma Aí vez. junta tudo, aí pergunta tudo de uma vez. Aí depois você resume tudo. Aí cada resposta sobre cada pedacinho, você resume tudo e fala, então é tal coisa? É isso que eu entendi? Aí fica mais fácil. Jack, como é que é? Assim que escreve? Jack Stripador. É. Acho que é com A, não é? Um Jack, não é? Jack, é um A, não é? Assim? É Jack. Jack? Então tá. Jack. É. Então você poderia ter alguma coisa assim, ó. Uma classe do Jack. E aqui você tem um ID. Ó, esse exemplo tá no livro, tá? Não achei lá, mas esse exemplo tá no livro. Você poderia ter uma classe assim, ó. Um tjack2, que é uma classe que também tem um ID, só que o ID que tem aqui é um tguide. Também está no livro, tá? Eu só não achei lá. Mas não chama Jack, tá? Chama outra coisa. Tá diferente. Então ele está dizendo assim, ó, para que você vai criar duas classes se ambas têm ID? O que diferencia elas é o tipo. O tipo. O tipo. Por que você vai fazer isso? Aliás, por que ele ia colocar isso dentro de anônimos? Nem faz muito sentido, né? Porque isso aqui não é anônimo, né? Você poderia fazer um Jack, um Jack new aqui, ó. Aí você pode dizer que ele tem aqui um anonymous, ou melhor, Aí no caso usar generics. Generics. Né? E aí você diz que ele é do tipo class. E aqui você tem que o ID é do tipo T. Tem esse exemplo lá no livro. Como é que você usa isso daí? A implementação dele? Mas essa terceira opção aí está substituindo as duas anteriores ou ela implementa as Substitui as duas anteriores. Substituindo, porque aí você está usando o generics, que é o que foi falado anteriormente. O generics. Entendi. Com generics. Ah, eu lembrei agora porque que era. Porque que o exemplo dele estava no texto dos anônimos. Já eu vou mostrar para vocês. Aí ele diz assim, ó, se você vai agora usar a variável, você não precisa mais nem ter o 1 nem o 2. Então você poderia ter só o Jack new e dizer que era do tipo, quando você quer inteiro, do tipo inteiro. Ou se você quisesse que ele fosse um Jack 2, você tem um tjack new do tipo tguide. Ó, isso tudo funciona a mesma coisa. Ou seja, você não precisa ter duas classes. Você só precisa ter uma classe. Aí você vai instanciar, você vai dizer, ó, tjack create. Qual é o valor que o ID vai receber? Vai receber um inteiro. Porque o generics vai passar o mesmo tipo que você declarou para a variável. O tjack2 você vai criar um tjack new, um tguide. Ou seja, você não precisa ter duas classes. Aí é por isso que ele usou o anônimos para dar de exemplo. Aí ele vem aqui assim e diz assim, o meu
construtor, ele vai ter um tipo. Mas eu poderia criar o tipo direto, né? Ele vai ter um tipo. Por exemplo, uma possibilidade é você ter uma... Tem um método anônimo aí também, né? É, um método anônimo. Eu acho que é esse que era o lance lá, entendeu? Que aí você tem aqui... Um exemplo, você passaria um construtor que tem um valor, né? Então, poderia ter assim, uma constante de um ID, que ele é do tipo T. Né? Essa seria uma possibilidade. Se eu tenho o tipo T, eu poderia vir aqui e dizer assim, ó, então ele é valor 1. Quando ele implementar essa classe aqui, então o que ele vai falar? Vai falar que o ID é igual a ID. E aí vai ter que ter um inherit aqui, né? Não pode esquecer dele, senão você não instancia a classe. Ou seja, então essa mesma classe tanto vale para um inteiro quanto vale para um guide. Mas e se você tivesse que chamar de volta por um anônimo? Então você poderia ter uma segunda construtor que tivesse um anônimo. Por que ele... Eu errei aqui, ó. Não, tá aqui. Agora ele foi para o lugar ali, do tipo class. Né? Mas você poderia ter um segundo construtor que fosse um método anônimo. Então você poderia assim, ó, ter um proc aqui, fosse um tproc, que passa um tipo T. É uma forma de você fazer um anônimo. Eu acho que era por isso que ele tinha colocado esse exemplo. Depois era legal procurar ele para ver que jeito que ele construiu de novo, porque minha memória já não está mais carregando. Então nesse caso, o que ele poderia estar fazendo? Ó, digamos que ele tivesse assim aqui, ó. Talvez ele tenha que colocar aqui mais alguma coisa ainda. Né? Olha a salada que eu fiz aí com anônimos. Ou seja, você cria, então você pode dizer que o ID vai receber tal, e depois o que você faz? Chama o anônimo de volta. Proc ID. Ó, acabei de misturar anônimos com genéricos. Genérico. É. Então como é que você iria criar agora? Você poderia criar assim, ó. Você vem para cá e vai dar uma procedure, aonde você vai ter um valor A, que é do inteiro, já que eu declarei ele como sendo genérico do tipo inteiro. Que agora você vai ter aqui um begin e um end aqui, ó. E agora você vai fazer alguma coisa aqui, ó. Ou seja, eu misturei agora generics, misturei a atribuição de valores para a variável genérico e ainda chamei um anônimo de volta. Ó, o anônimo está aqui, ó. Então consegui fazer tudo isso num código só. Então o que ele vai fazer quando ele dá o create? Ele vai passar o valor 1, o valor 1 vai ser atribuído para o ID, depois que ele atribuiu, ele manda chamar o procedimento de volta. Você viu que parece um evento também? Então seria como se fosse um evento after create aqui, né? Beleza? Beleza. É um jeito de se utilizar anônimos, hein?
Você tem anônimos não só para procedure, você também tem para funções. Então lembra que aqui, ó, a gente tem functions também, ó. Ou seja, você pode dizer de um tipo e que ele retorna alguma coisa. Então ele tem aqui, ó, uma function que recebe um tipo de dado. Aqui está um genérico, então ele pode ser qualquer tipo, a classe, o record, os primitivos, etc. E vai retornar um tresult. O tresult é um cara fixo que está aqui. Se você colocar esse segundo parâmetro como sendo uma string, um booleano, etc., você também vai colocar aqui um booleano, uma string, etc. Funciona do mesmo jeito, a diferença é que no procedure não tem retorno e no generics com funções você vai retornar o último parâmetro que estiver na lista. Então, por exemplo, esse aqui tem 2 parâmetros de entrada e um de retorno. 2 argumentos, ou 2 parâmetros de entrada e um retorno. Ó, esse tem 4 parâmetros de entrada, 1, 2, 3, 4 e um retorno. Então, sempre o último aqui é o retorno da função. Ok. Beleza? E aí volta naquela, antigamente nós tínhamos o input e o output. Input de entrada e o output de saída. Exatamente. Então você declara, é o mesmo funcionamento, só que você precisa lembrar que agora você tem um parâmetro que é o tipo de retorno. Que também é um genérico aqui também, tá? Tá tresult aqui, mas não precisa se prender a isso. Pode ser um booleano, pode ser uma string, pode ser qualquer coisa que vai retornar também. Vai funcionar do mesmo jeito. Usos para generics. Puta, até um monte, né? Não dá nem para falar mais, porque acabou o nosso horário de hoje, ó. Mas a gente podia falar de como que se usa as tasks do paralelismo que veio no XZ7. Lá tem alguns usos que são bem legal também para anônimos. Que lá mistura genéricos e mistura anônimos também. Então, se alguém quiser dar uma olhada depois, amanhã a gente poderia falar disso, que tá nessa unit aqui, ó, threading. O que tem de importante nessa unit? O que tem de mais importante aqui, eu acho que é um cara chamado de itask. Mas vai ter gente que vai falar que tem importante lá também um tal de eFuture e um tal de tParallel. Esses caras estão lá, tá tudo nessa unit aqui, ó. Que faz muito uso de anônimos e faz muito uso de genéricos. Essa unit é o que cuida de processamento paralelo. Antigamente seriam as threadings com umas facilidades, assim como a gente estava vendo ali assim, que é muito mais fácil você criar uma thread usando anônimos, né? Então create anonymous threading. Mas lá dentro eles fazem mais uso disso com algumas coisas e é mais eficiente essa unit do que a thread direto, né? Eu fiz um exemplo desse, que eu estava ontem brincando um pouco. Eu não sou igual ao Túlio que faz vídeo 1 hora, no dia 1º, 1 hora da manhã, tá? Mas eu também de vez em quando dou umas recaídas. Eu acho que é ferramentas. Ó, esse cara aqui, ó. Cortou um pouco. Oi? Não. Eu não ouvi. Repetirei um pouco. Falhou aqui. Ó, por exemplo, um caso que eu usei tasks que melhorou. Por exemplo, a minha ideia era fazer uma busca no Google, né? Pegar uma palavra aqui que eu estava usando essas palavras aqui de exemplo, ó, e estava tentando encontrar todas as páginas que tem esses nomes aí. Não funcionou, tá? Já vou adiantando que não funcionou.
Mas eu descobri um negócio que é assim, ó, quando eu estou escaneando aqui, ó, eu estou escaneando lá, tá? O Google está tentando responder, mas ela não está presa. Quando eu fiz isso daqui usando threading, parou tudo, né? Quando usava thread, ela travava. Mas quando eu passei a usar task, ela não trava. Não sei porque aqui que não carregou, mas eles têm diferenças de implementação. Ele não é só mudança de... Não houve só uma mudança para tirar threads e usar as tasks. Houve uma implementação maior do que isso, né? E que de fato liberou a janela com as tasks. Enquanto que com as threads, não, as threads seguram. Mas é isso, vamos ficando por aqui. Amanhã vamos tentar falar um pouco sobre isso, então. Obrigado por hoje. Vocês já caíram daí, não fugiram todos, mas amanhã nós estamos voltando.